Você já sentiu que está preso em um ciclo repetitivo com um narcisista? Elogios exagerados, críticas sutis, afastamentos calculados. E de repente ele volta, como se nada tivesse acontecido. E se eu te dissesse que existe uma forma de prever cada movimento dele e não cair mais nessas armadilhas? O estoicismo pode ser a chave para entender e quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Neste vídeo, vou te mostrar como usar essa filosofia para proteger sua mente e virar o jogo. Pronto para essa transformação? Fique comigo e descubra como. Estratégia 1. A fase do encantamento. A isca brilhante. Os narcisistas são mestres em criar um ambiente de adoração e encantamento inicial, quase como um truque de mágica. Eles começam a relação com uma intensidade fora do comum, despejando elogios e palavras doces. Isso tudo para te fazer acreditar que você é a pessoa mais especial que eles já conheceram. Mas é aí que mora a armadilha. O estoicismo nos ensina a manter a serenidade, mesmo diante dessa chuva de elogios. Quando você pratica essa filosofia, percebe que esse excesso de atenção não é nada mais que uma tentativa de ganhar seu afeto. Então, ao invés de se deixar levar, mantenha os pés no chão e observe o que realmente está acontecendo. Imagine que você está navegando em alto mar e de repente o tempo fica ensolarado demais, calmo demais. Seria sábio desconfiar de uma tempestade à vista, não é? O estoicismo age como uma bússola nesse cenário. Ao aplicar a atenção plena, você percebe que a fase de encantamento é só a calmaria antes da tempestade. Isso significa que, quando um narcisista começa a exagerar nas promessas e a parecer perfeito, talvez seja o momento de fazer uma pausa e refletir sobre o que está por trás de toda essa perfeição. Ao enxergar além da superfície, você se prepara para o que pode vir depois. Manter a razão e a objetividade é essencial nesse momento. É fácil se deixar levar pela tentação de acreditar que esse encantamento é real, afinal, todos queremos ser valorizados, certo? Mas, como nos ensina o estoicismo, o verdadeiro valor vem de dentro, não de palavras que são ditas para manipular. Praticar a indiferença a elogios exagerados não significa ser frio ou distante, mas sim reconhecer que seu valor não depende do que alguém diz de você. Assim, quando o narcisista tentar te envolver nessa rede de encantamento, você estará preparado para não cair. Um bom exemplo disso é quando alguém que mal conhece você começa a prometer mundos e fundos. Em vez de mergulhar de cabeça, respire fundo e se pergunte: essa pessoa realmente sabe quem eu sou ou está apenas me vendendo um sonho? O estoicismo sugere que, em situações assim, é melhor não criar expectativas. Afinal, a mente tranquila não se abala com a queda, porque ela nunca se iludiu. Dessa forma, você não se torna vulnerável às táticas de controle e se protege emocionalmente desde o início. Estratégia 2. A desvalorização sutil, o começo do controle. Depois do encantamento inicial, o narcisista começa a mostrar uma face mais sombria. A desvalorização não acontece de uma vez, é sutil, quase imperceptível no começo. Pequenos comentários que parecem inocentes, mas que começam a corroer sua autoestima. A crítica disfarçada de conselho, o elogio que vem com um mas. O estoicismo nos lembra que, assim como não devemos nos exaltar com elogios, também não devemos nos abater com as críticas. Isso porque o valor de uma pessoa não pode ser definido pelas palavras alheias, principalmente quando elas têm segundas intenções. Imagine que você está numa conversa e o narcisista lança uma dessas frases sutis que te deixam desconfortável. Aquele comentário que faz você se questionar como você até que está bem para a sua idade. O estoicismo te ajuda a ver isso pelo que realmente é, uma tentativa de desestabilizar seu emocional. Quando você entende que esses comentários têm o objetivo de te controlar, você começa a enxergar além das palavras e se pergunta: isso diz mais sobre mim ou sobre a insegurança dele? A resposta, muitas vezes, é reveladora. O poder do estoicismo está na prática do controle interno, ou seja, focar no que você pode controlar, sua reação. Se um narcisista tenta te desvalorizar,
Lembre-se de que a opinião dele não define quem você é. Por mais que ele tente te convencer de que seu valor é menor, isso não passa de uma visão distorcida que ele quer impor. A verdadeira força está em se manter firme e entender que, no fundo, as críticas revelam mais sobre a intenção de manipular do que sobre qualquer falha sua. Essa resiliência faz toda a diferença para não cair nessa armadilha emocional. Uma dica prática é criar uma lista dos seus pontos fortes e qualidades. Quando o narcisista tentar te desmerecer, releia essa lista e se reconecte com o que você sabe que é verdadeiro sobre si. Isso não só reforça sua autoconfiança, mas também te blinda contra as tentativas de desvalorização. Ao reconhecer que a crítica do narcisista é uma ferramenta de controle, você se coloca no comando da sua própria percepção e evita que essas palavras te atinjam. Assim, você transforma o que poderia ser um golpe na sua autoestima em uma oportunidade de fortalecer seu autoconhecimento. Estratégia 3. O ciclo de culpa, manipulação emocional. Narcisistas são mestres em distorcer situações e fazer com que os outros se sintam responsáveis por tudo que dá errado. É como se eles sempre soubessem como virar o jogo e se colocar na posição de vítima. De repente, o problema deixa de ser o comportamento deles e se torna sua culpa. Nesse ponto, o estoicismo entra como um guia fundamental, mostrando que a culpa só deve ser carregada quando de fato é nossa. Essa filosofia ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas somos responsáveis por nossas reações. Com essa mentalidade, o narcisista perde uma de suas armas mais poderosas, a manipulação emocional. Um exemplo comum é quando, após uma discussão, o narcisista inverte os papéis e diz que você é que está sendo insensível ou exagerado. Isso faz você se questionar: será que estou mesmo sendo injusto? O estoicismo nos lembra que a percepção alheia não é um reflexo da verdade. Aceitar que você não pode controlar a forma como os outros interpretam suas ações é libertador. Ao perceber que o narcisista está apenas jogando a culpa para desviar a responsabilidade, você começa a se proteger desse ciclo. Fica mais fácil ver que a verdadeira intenção por trás dessa atitude é manter você em uma posição de defesa. Uma maneira prática de aplicar essa lição é focar naquilo que realmente está sob seu controle. Por exemplo, em vez de gastar energia tentando convencer o narcisista do seu ponto de vista, concentre-se em manter a calma e deixar claro os seus próprios limites. O estoicismo nos ensina que é mais sábio investir energia naquilo que depende de nós, como nossa paz interior, do que tentar mudar a percepção de quem já está decidido a distorcer os fatos. Assim, você se torna menos vulnerável às tentativas de manipulação e mantém a clareza sobre seu papel em cada situação. Quando você consegue ver através do ciclo de culpa, a sensação é de alívio. Ao perceber que a responsabilidade pelos erros que ele aponta não é sua, você se liberta de um fardo que nunca deveria carregar. Essa clareza traz uma confiança que incomoda profundamente o narcisista, pois ele perde a habilidade de te fazer se sentir constantemente em débito. Lembrar-se dessa verdade é essencial para se fortalecer emocionalmente e não permitir que o ciclo de manipulação te envolva. A cada tentativa de inverter a culpa, você pode escolher não participar desse jogo, focando no que realmente importa, sua serenidade e integridade. Estratégia 4. A fase do descarte, a inconstância calculada. Quando o narcisista sente que está perdendo o controle sobre você, ele geralmente entra na fase do descarte. Esse é o momento em que ele se afasta, age com frieza ou até some por completo, deixando um vazio e muitas dúvidas no ar. É uma estratégia calculada para te manter em constante busca por aprovação, tentando entender o que deu errado. O estoicismo, nesse contexto, nos ensina a não nos apegarmos ao que é temporário e a reconhecer o verdadeiro valor do que é duradouro. Com essa visão, você passa a entender que o afastamento do narcisista é apenas mais um jogo de poder, e não um reflexo do seu valor pessoal. Pense em como isso se parece com uma maré que recua apenas para retornar com mais força. O narcisista sabe que, ao se afastar, ele cria um espaço que você vai querer preencher buscando respostas. Aqui,
a prática estoica do desapego se torna essencial. Ela te ensina que não é necessário se desesperar ou tentar preencher o vazio deixado por essa ausência. Em vez disso, é possível usar esse momento para se reconectar consigo mesmo e redescobrir seu próprio valor, sem depender da validação externa. O afastamento se torna uma oportunidade de crescer e se fortalecer. Muitas pessoas, ao enfrentarem essa fase, tentam de tudo para recuperar o contato, seja enviando mensagens ou tentando marcar encontros. Porém, o estoicismo sugere uma abordagem diferente. Aceitar a ausência como parte do processo e não buscar aquilo que não está sob seu controle. Isso não significa resignação, mas sim reconhecer que você merece estar cercado por quem deseja estar presente de forma genuína. É um exercício de autovalorização e de compreender que, se alguém decide se afastar, você não precisa correr atrás para manter o jogo em andamento. A verdadeira liberdade surge quando você entende que o sumiço do narcisista não define quem você é. Ele perde o controle quando percebe que sua ausência já não causa o impacto que ele esperava. Ao aplicar o desapego, você mostra que sua paz não depende das ações dele. Isso não só fortalece sua autoconfiança, mas também frustra a tentativa de te manter em um ciclo de ansiedade. Essa mudança de perspectiva transforma a inconstância calculada em apenas mais um episódio que, em vez de te enfraquecer, te faz perceber que você é muito mais forte do que ele imaginava. Você já percebeu como essas táticas se repetem em seus relacionamentos com narcisistas? Como você acha que poderia usar o estoicismo para quebrar esse padrão? Deixe nos comentários sua experiência. Com certeza ajudará outras pessoas que estão passando por esse momento difícil. Estratégia 5. O retorno manipulador. O falso arrependimento. Depois de um período de afastamento, é comum que o narcisista retorne com uma nova promessa de mudança. Ele se apresenta como alguém arrependido, disposto a corrigir os erros do passado e voltar ao bom e velho encantamento inicial. Mas, na verdade, esse retorno nada mais é do que mais uma tentativa de retomar o controle que ele perdeu. O estoicismo ensina que devemos questionar nossas emoções e não nos deixar levar por impulsos momentâneos. É nesse momento que a prática estoica faz toda a diferença, ajudando a enxergar além das palavras doces e das promessas vazias. Imagine que, de repente, aquela pessoa que te machucou tanto volta pedindo perdão, dizendo que agora vê as coisas de outra forma. Você poderia acreditar, mas o estoicismo sugere uma abordagem mais cautelosa. Ao questionar o que realmente mudou, você evita se iludir novamente. Talvez ele esteja apenas tentando manipular suas emoções para recuperar o controle perdido. O segredo é manter a calma e analisar se as ações dele realmente condizem com o discurso. Afinal, como diz o ditado, falar é fácil, fazer é que são outros 500. Esse retorno manipulador pode ser tentador, especialmente se você ainda nutre esperanças de que ele realmente mude. No entanto, o estoicismo nos ensina que é melhor lidar com a realidade do que com expectativas. Em vez de ceder a um impulso de dar uma nova chance, vale observar o comportamento e se manter fiel aos seus princípios. Pergunte a si mesmo: será que ele realmente mudou ou só está tentando me prender de novo? Esse questionamento é uma maneira prática de aplicar a filosofia estoica e manter sua serenidade diante de mais uma tentativa de controle. O que muitas pessoas não percebem é que esse falso arrependimento é uma tática clássica. Ao entender isso, você se coloca em uma posição de poder. Ao invés de ceder, você pode decidir manter a distância e focar no seu próprio bem-estar. Essa escolha frustra o narcisista, que espera ver você vulnerável e desejoso de acreditar nas promessas dele. E, ao manter sua postura firme, você demonstra que sua paz de espírito é mais valiosa do que qualquer ilusão que ele tente criar. Assim, o jogo de manipulação perde força e você se mantém no controle da situação. Estratégia 6. A projeção, jogando suas falhas em você. Os narcisistas têm um truque que usam com frequência: a projeção. Eles jogam em você as falhas e inseguranças que na verdade são deles. Se estão sendo controladores,
Acusam você de ser manipulador. Se tem ciúmes excessivos, dizem que você é o ciumento. Isso confunde e faz você questionar suas próprias atitudes. É aí que o estoicismo se torna um escudo poderoso, porque nos ensina a conhecer a nós mesmos profundamente. Quando você tem clareza sobre seus valores, suas falhas e suas qualidades, a projeção do narcisista perde força e se torna apenas uma tentativa frustrada de desestabilizar sua confiança. Imagine uma situação em que, de repente, você começa a ser acusado de ser egoísta, quando sabe que sempre coloca os outros em primeiro lugar. O narcisista faz isso de forma tão convincente que, por um momento, você pode até acreditar. Mas o estoicismo lembra que é importante confiar na própria percepção e no autoconhecimento. Isso significa que, em vez de absorver a acusação, você se lembra de quem realmente é e não se deixa abalar. Quando você conhece bem seus valores, é como ter um mapa que te orienta mesmo em meio à névoa das manipulações alheias. Para lidar com a projeção de forma prática, o estoicismo sugere uma abordagem simples. Observe os padrões. Se o narcisista está sempre acusando você de algo que, no fundo, parece refletir mais a personalidade dele, pode ser um sinal claro de projeção. Em vez de discutir, você pode escolher não reagir e deixar que as acusações passem sem que isso afete sua autoestima. Manter a calma e a razão nessas situações mostra que você não está disposto a carregar os fardos emocionais que não são seus. Essa atitude de confiança e firmeza enfraquece a tentativa do narcisista de te confundir. Ele espera que você duvide de si mesmo, que reaja, que tente se justificar. Mas, ao aplicar os ensinamentos estoicos e manter-se seguro sobre quem você é, você desarma essa tática. O que antes parecia um golpe certeiro se transforma em um esforço inútil de manipulação. E, quando o narcisista percebe que não consegue te abalar com suas acusações infundadas, ele perde um de seus instrumentos de controle. É nesse momento que você entende a verdadeira força do autoconhecimento. Estratégia 7. A invalidação de sentimentos, gaslighting e confusão. Um dos recursos mais cruéis que o narcisista usa é o gaslighting, uma forma de manipulação onde ele faz você duvidar da própria percepção e dos seus sentimentos. Com frases como "você está exagerando" ou "isso nunca aconteceu", ele tenta reescrever a realidade, jogando sua sanidade contra você. O estoicismo, nesse contexto, oferece uma defesa poderosa: a confiança na própria percepção e a força interior. Quando você se alicerça nos princípios estoicos, é capaz de manter a clareza mental, mesmo quando o outro tenta distorcer os fatos. Isso te ajuda a distinguir entre o que é real e o que é apenas uma manipulação sutil. Imagine que você compartilha um sentimento ou uma preocupação, e o narcisista imediatamente diminui o que você sente, dizendo que está sendo sensível demais. Isso gera uma dúvida interna. Será que realmente estou exagerando? O estoicismo nos lembra que a percepção da nossa própria realidade é fundamental para manter a paz de espírito. Ao fortalecer sua capacidade de confiar no que sente e no que vê, você impede que as tentativas de gaslighting criem raízes. O segredo é não deixar que as palavras do narcisista definam sua visão dos acontecimentos. Uma forma prática de aplicar o estoicismo nesse caso é manter um diário pessoal. Anotar suas experiências e sentimentos ajuda a criar uma referência objetiva do que aconteceu, servindo como um lembrete constante da sua própria percepção. Quando o narcisista tentar distorcer os fatos, você terá um registro que comprova a realidade. Essa prática é um jeito de manter sua mente ancorada no que é verdadeiro e de não permitir que suas lembranças sejam moldadas pelas tentativas de manipulação emocional. Com o tempo, você percebe que a resistência ao gaslighting fortalece sua resiliência emocional. O narcisista perde o poder de fazer você duvidar de si mesmo, porque sua percepção está bem fundamentada. Ele espera que você ceda, que aceite a versão distorcida que ele oferece, mas ao manter firme sua visão dos fatos, você se torna inabalável. Isso é o que mais o frustra, pois ele percebe que suas tentativas de confundir já não têm o mesmo efeito. E assim,
Você recupera sua confiança e constrói uma barreira contra as manipulações mais sutis. Estratégia 8. O ciclo repetitivo. Como antecipar e quebrar o padrão? Os narcisistas seguem um ciclo previsível: encantamento, desvalorização, descarte e retorno. Com o tempo, esse padrão se repete, como uma roda que gira sem parar. E é exatamente por isso que eles são tão previsíveis, mesmo que tentem aparentar o contrário. O estoicismo oferece uma visão clara para lidar com esse ciclo, focando no que está sob o nosso controle. Ao entender os ensinamentos estoicos, você aprende a antecipar os movimentos do narcisista, reconhecendo cada fase antes mesmo de ela começar. Isso permite que você se proteja emocionalmente, mantendo sua serenidade mesmo diante das manobras repetitivas. Um exemplo prático é perceber quando um narcisista começa a agir de forma excessivamente atenciosa após um período de afastamento. Em vez de se iludir novamente, você já entende que isso é apenas o início de mais um ciclo de manipulação. O estoicismo ensina que não é preciso reagir de imediato, mas sim observar e manter a calma. Ao não ceder à tentação de acreditar que dessa vez será diferente, você se coloca em uma posição de força e o narcisista perde a vantagem. Afinal, ele não espera que você esteja um passo à frente, sabendo exatamente o que ele vai fazer. Para quebrar esse ciclo, é fundamental aplicar a prática estoica de focar no controle interno e ignorar o que é externo. Isso significa que, em vez de tentar mudar o comportamento do narcisista ou de buscar explicações para as ações dele, você direciona sua energia para manter sua paz interior. Se ele desvaloriza, descarta ou tenta retornar, você não se abala porque sabe que o verdadeiro poder está na sua capacidade de não reagir impulsivamente. Essa atitude desarma o narcisista, pois ele depende justamente das suas reações para manter o ciclo funcionando. Quando você se torna capaz de antecipar cada fase e não se deixa levar pelas mudanças de comportamento, o ciclo se enfraquece. A repetição que antes te envolvia agora serve como um sinal de alerta, permitindo que você haja de forma sábia e não caia nas mesmas armadilhas. O estoicismo transforma essa previsibilidade do narcisista em um mapa, guiando suas ações e fortalecendo sua resiliência. E com o tempo, ele percebe que as táticas que antes funcionavam já não surtem mais efeito. Você, por outro lado, ganha uma liberdade que ele não pode mais controlar. Estratégia 9. A arte de dizer não, impedindo o controle. Uma das formas mais simples, porém poderosas, de desarmar um narcisista é aprender a dizer não de forma firme e consistente. Para um narcisista, ouvir um não é como um obstáculo inesperado, porque ele está acostumado a manipular as pessoas para obter o que deseja. O estoicismo nos ensina a importância de manter nossos limites e não ceder às pressões externas. Dizer não é uma prática de autocomando que fortalece sua capacidade de proteger suas prioridades e sua paz interior, mesmo quando o outro tenta te fazer sentir culpado por isso. Imagine aquela situação em que um narcisista te pede um favor que você sabe que vai te prejudicar, mas ele faz parecer que é um pedido trivial. Nessas horas, dizer não é um ato de coragem e de respeito próprio. O estoicismo sugere que você mantenha o foco no que realmente importa para você, em vez de se deixar levar pela vontade de agradar. Ao dizer não de forma serena, sem dar grandes explicações, você está exercitando o controle sobre sua própria vida. É uma forma de reafirmar que suas escolhas não são moldadas pelo desejo de agradar os outros, mas sim pela busca de seu próprio equilíbrio. Dizer não a um narcisista pode gerar reações negativas, como tentativas de manipulação emocional. Ele pode tentar te convencer de que você é egoísta ou insensível. Mas o estoicismo nos lembra que a opinião dos outros não deve determinar nossas ações. Quando você decide que o seu não é definitivo, está praticando a liberdade de agir de acordo com seus valores, sem permitir que a opinião externa mude seu curso. Manter-se firme é essencial para que ele entenda que suas tentativas de controle não surtem mais efeito sobre você. A grande verdade é que, ao aprender a dizer não, você não só limita as ações do narcisista,
como também fortalece sua própria confiança. A cada vez que você impõe seus limites, o narcisista se depara com uma barreira que ele não consegue ultrapassar. Essa postura te dá uma sensação de autonomia e liberdade, algo que ele não pode mais tirar de você. E no final das contas, o poder de dizer não é um dos maiores trunfos que você pode ter em suas mãos, pois ele te permite manter o controle sobre sua própria vida, afastando qualquer tentativa de manipulação. Agora que você conhece essas estratégias, está na hora de colocá-las em prática e ver como sua vida pode mudar. Lidar com um narcisista não é fácil, mas ao aplicar os ensinamentos estoicos, você ganha uma vantagem que poucos têm: a capacidade de se manter firme, de não cair nas manipulações e de manter sua paz, independentemente do que aconteça ao redor. Imagine como seria libertador se proteger desses ciclos repetitivos e finalmente viver sem as amarras da manipulação emocional. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai permitir que ele se torne uma ferramenta para transformar sua vida? Deixe nos comentários como você pretende usar essas estratégias e ajude outras pessoas a enfrentarem os mesmos desafios. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo mais dicas valiosas sobre estoicismo e narcisismo. Sua jornada de transformação está apenas começando e eu estarei aqui para te ajudar a cada passo. Até o próximo vídeo.